Muitas pessoas querem se casar, no entanto, não conhecem muito bem o assunto do casamento. Por este motivo, eles e todos nós temos que buscar compreender sobre este tema importante, porque é necessário que venhamos a saber, a instruir os que não conhecem isto, e não somente eles, mas também a todos quantos têm dúvida com relação a isto. E é claro, devemos instruir de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu pela sua lei para homens e mulheres, conforme os apóstolos falaram. Quando a gente vai em 1 Coríntios, de capítulo 7, versos 1 ao 2, vai dizer o seguinte: Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, de capítulo 7, fala a respeito do casamento de um homem com a mulher. O apóstolo Paulo fala que não é bom o homem tocar em uma mulher. No entanto, por causa das relações sexuais ilícitas, é bom que cada homem tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. E nos versos adiante, o apóstolo explica com mais detalhes essa parte do verso 2. Em 1 Coríntios, de capítulo 7, versos 7 ao 9, Paulo vai dizer o seguinte: Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Ou seja, Paulo é o quê? Paulo é solteiro. E ele vai continuar dizendo: No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Em 1 Coríntios, Paulo fala que é bom o homem ou a mulher permanecerem solteiros, mas nem todos conseguem ficar solteiros, por causa da ardência de desejo sexual. Paulo fala que os solteiros que não conseguem dominar os seus desejos sexuais têm que se casar, porque no casamento eles poderão se satisfazer com o cônjuge, com o seu parceiro de casamento, de maneira que não ficarão queimando de fogo sexual, porque a palavra que o apóstolo usa no verso 9 para abrasado significa queimar de fogo. O que significa queimar de fogo? No contexto em que o apóstolo está falando. Queimar de fogo, no contexto em que ele está falando, é estar dentro de desejo sexual para ter relações. E por causa disso, o apóstolo, no verso 2 do capítulo 7 de 1 Coríntios, fala que é melhor que cada homem e mulher solteiros tenham o seu próprio cônjuge para não cometerem impureza sexual. No capítulo 7 de 1 Coríntios, nos versos 25 ao 31, vai dizer: Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para um homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia da carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se não possuíssem nada, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O apóstolo fala que é bom que o homem permaneça solteiro, porque os solteiros não têm que se preocupar com as coisas do casamento. O apóstolo queria poupar eles de sofrerem a angústia da carne, porque no casamento tem suas tribulações. Todavia, casar não é pecado, mas quem se casar estará sujeito às angústias do casamento. O apóstolo Paulo, nos versos 29 ao 31, quer que nós, tanto os solteiros quanto os casados, venhamos a nos ocuparmos com as coisas que são do alto, onde Cristo está, e não com as coisas que são da terra, porque a aparência deste mundo passa, e por isso ele diz que, embora você venha a se casar, você tem que continuar a viver buscando os tesouros e as riquezas que estão em Cristo, ou seja, a sabedoria do alto, vivendo sempre no temor do Senhor, guardando a lei de Deus,
a lei da nova aliança em Cristo Jesus, para que, procedendo assim, você santifique o nome de Deus e entre no reino eterno. E quando a gente vai em 1 Coríntios, de capítulo 7, versos 32 ao 35, Paulo vai dizer o seguinte: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. A quem se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Na carta aos Coríntios, Paulo mostra que, quando ele diz que é bom um homem cristão ser solteiro, ele deseja que este seja livre das preocupações do casamento, porque o fiel que não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Deus eterno. No entanto, Paulo explica que quem se casou está dividido em agradar ao Senhor e ao cônjuge. Repare que o apóstolo não está condenando o casamento, porque ele diz que quem quiser se casar, que se case. No entanto, quem tiver domínio sobre os seus desejos sexuais pode escolher não se casar. Mas se o cristão não tiver domínio sobre a ardência de desejo sexual, esse cristão, estando solteiro, ele tem que se casar de acordo com a lei de Deus da nova aliança em Cristo Jesus. Porque se não se casar, corre o risco de cometer pecados sexuais. No mundo atual em que nós vivemos, meus irmãos, as pessoas, em sua maioria, estão piores que as cidades de Sodoma e Gomorra. Existem adultérios, fornicações e pornografias no mundo. Mas o cristão, ele tem que fugir do pecado. Se o cristão não conseguir controlar o desejo sexual, ele terá que se casar. No entanto, se o cristão consegue controlar o seu desejo sexual, ele pode permanecer solteiro. Infelizmente, nos dias atuais, o casamento ele está sendo muito desvalorizado. Está ocorrendo muitas traições. Se levanta e se levantou muitas doutrinas de demônios para destruir a família e o casamento. Mas, meus irmãos, temos que ser luz em meio a uma geração de trevas deste mundo. Porque o Senhor falou a Abraão: Abraão, a sua descendência será como as estrelas do céu, mostrando que a descendência de Abraão, que é Cristo, e por meio de Cristo a igreja é também descendência prometida a Abraão. A outra revelação é de que a igreja, antes de Cristo voltar, tem que brilhar por meio das boas obras neste mundo onde Satanás é o príncipe do poder governante do ar. Portanto, temos que buscar nos revestir das armaduras do Pai, das luzes, com o objetivo de santificar o nome de Deus. É isso, meus irmãos. Essa foi a parte 3 do estudo sobre o casamento. E se Deus permitir, vai vir a parte 4. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.